E aí a gente lançou a plataforma de inteligência artificial, nossa própria, que é a plataforma de criação de agentes de inteligência artificial, que esse hoje está sendo, né, o produto que a gente está mais vendendo. Né? O que é um agente? É como se a gente treinasse uma pessoa, só que na verdade é uma máquina, para fazer determinadas atividades. Se você responde essa pessoa em até 5 minutos, a chance de conversão, né, de ter essa pessoa como cliente, ela é até 4 vezes maior, 400% a mais. Se passa de 5 minutos, você vai caindo. A gente não pode ficar de fora. Então, assim, se tratando principalmente do mercado corporativo, né, das empresas, não dá pra gente falar, vou deixar, vou ver o que vai dar. Não dá. Porque se você não tá fazendo, o seu concorrente tá fazendo, o mercado tá fazendo. Então, eu falo assim, não é opcional, é obrigatório. Você tem que colocar inteligência artificial no seu negócio, você tem que estudar inteligência artificial, não tem como não fazer. Porque senão o preço que você vai pagar é muito caro. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Business Talks Podcast. Lembrando que esse episódio é um oferecimento de Kesser, a primeira marca de skincare minimalista do Brasil. Hoje eu tenho a presença de um grande amigo, Gustavo Amaral. Antes de passar a palavra para ele, vou fazer uma breve apresentação. Gustavo Amaral, cofundador e CEO da Tuto Digital, fala sobre inteligência artificial na prática, como ela está sendo implantada nas empresas, seus impactos reais e o futuro dessa revolução tecnológica. Em paralelo, compartilha sua jornada pessoal com foco em disciplina, esportes, metas ousadas e busca constante pela alta performance. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Mark, é um prazer. Obrigadão pelo convite. Valeu. Estamos aí muito animados para esse bate-papo. Não, vai ser ótimo. A gente já é amigo há alguns anos. Nós nos conhecemos no IFL, não é isso? E é um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Foi 2019, 20? Acho que foi isso. Um pouco antes da pandemia, né? Não, muito legal. E, Gustavo, conta um pouco pra gente como que começou a sua jornada empreendedora. A Tuto foi seu primeiro empreendimento? Conta pra gente como que começou. Bom, vamos lá, Mark. Já tem um tempinho já, né? Comecei em 2014, então tá fazendo aí 11 anos praticamente já de empreendedorismo, mas eu falo que começou bem antes, né? Quando eu nasci, né? Nasci numa família de empreendedores, de empresários, dentro da indústria farmacêutica, então cresci trabalhando nas férias lá, na produção, em todas as áreas da empresa, então desde pequeno eu já... As minhas referências, né, maiores as referências profissionais era meu pai, meus tios, sempre empreendedorismo. Então, sempre já tinha na minha cabeça que esse era o caminho que eu queria seguir. Então, foi aí que começou, desde pequeno. Mas a minha primeira empresa mesmo foi em 2014, que eu abri junto com 2 outros amigos. Se conheceu aí num evento em São Paulo, inclusive. Que bacana. Na época era até infoprodutos, cursos online. Naquela época era uma época muito boa para isso, para mexer. Que legal. E na Tuto, você cofundou junto com o Thiago, né, seu sócio? Exatamente. A Tuto, ela veio de uma pivotada, né, de uma outra startup que a gente tinha antes. Então, a gente tinha uma outra startup de games, com outros sócios, outros cofundadores, né, o pessoal até lá da One Investimentos, Rafael Mourão, e outros, né, investidores lá na época. E aí o Thiago entrou com a gente, né, nessa época, e aí a gente, com essa mudança toda, a gente pivotou a empresa, recompramos os outros sócios, né, e aí pivotamos 100% e fundamos juntos a Tuto, né? Então hoje, né, tá fazendo 4 anos agora que a gente fundou a Tuto, eu e o Thiago, uma jornada aí bacana que a gente tem percorrido. Muito bacana, e eu lembro de ter conversado um pouco com você, né, sobre a gamificação. Eu sei que vocês fazem esse trabalho hoje ampliado já para inteligência artificial, mas no início o foco era a gamificação para empresas, para engajar, não é isso? Isso. A gente, nessa outra empresa, a gente tinha construído um sistema de jogo mesmo, joguinho, aplicativo de celular, que qual que era o nosso objetivo na época? Era construir, né, uma solução que ela levasse para as pessoas conhecimento, entretenimento, diversão e premiação. Então a gente criou esse jogo. E aí, na medida do modelo, né, que a gente foi avançando, quando o Thiago ele entrou, na época, como investidor dessa outra empresa que a gente tinha, e ele começou a trazer muitas conexões. Então, a gente sentou com empresas gigantescas, Ambev, Facebook, muitas empresas grandes, bancos, né, operadoras, pessoa que tem muitas conexões, o Thiago, e a gente identificou um desejo, uma necessidade do mercado de levar
esse jogo, essa gamificação para dentro das empresas. E a gente foi estudar esse mercado de educação corporativa, a gente viu o tamanho da oportunidade. Então, a partir desse momento que a gente entendeu, pô, o que a gente está fazendo aqui é legal, B2C, mas aqui tem um outro mercado muito maior, muito mais interessante para nós, que a gente tomou essa decisão, né? E aí a gente fundou a Tuto juntos ali em abril de 2021, voltado para essa parte de educação corporativa, levando a gamificação, né? De forma bem leiga, né? Bem simplista. O que é isso? A gente utilizar metodologias de jogos no mundo real. Competição, ranking, premiação, pontuação, escassez, trazer isso para a rotina das pessoas, porque isso engaja mais. Então, quando a gente leva para um contexto empresarial, que é a dificuldade maior da empresa é engajar os times, a gente consegue ter muito mais resultado, né? Então, a gente começou com gamificação para treinamentos, depois a gente foi para eventos, que a gente ainda faz muito, né? Treinamentos e eventos, infoprodutos, livros, que é muito legal também, essa gamificação de livros. E com a chegada da IA, né, desde o inicinho da IA, a gente até gosta de falar bastante sobre isso, porque a gente, né, conhecia, já ouvia sobre inteligência artificial. Não sei se você vai lembrar, Mark, lá no IFL, uma vez a gente teve uma visita lá daquele Guga Stocco. Gostei muito daquela palestra. Não sei se você vai lembrar. O Guga Stocco apresentou o ChatGPT pra gente naquela época. Cara... Ele apresentou pra gente. Ele falou, pessoal, tem uma startup e tal, OpenAI, tem um chat, daqui a pouco vocês vão ver. E ele falou. E eu fiquei com isso na cabeça. E quando lançou, eu lembrei na hora dele. Falei, nossa, o Google tinha falado isso pra gente lá atrás. Não sei que ano que foi isso daí. Foi 22, aquela palestra 21? Foi incrível. Ela me chamou muita atenção. Muita atenção. Ele falou de várias coisas. Ele falou de uma energia eterna também, né? Bateria eterna e tal. Até do computador quântico. Eu acho que alguém fez a pergunta, não sei se foi você, né? Sobre computador quântico quebrar o código do blockchain. Sim. Foi legal essa aula. Isso ficou marcado, porque quando lançou, eu lembrei, pô, ele tinha falado isso pra gente já, né? E aí, só que a primeira interação que a gente fez com a inteligência artificial, não vou lembrar a data exata, mas logo que lançou mesmo o ChatGPT, foi uma estagiária que a gente tinha lá na época na empresa, chamada Fernanda. Ela falou, gente, vamos usar aqui. A gente falou, vamos. E a gente começou a usar, né, a inteligência artificial e foi uma revolução total. A gente chegou na época na empresa precisar de 9 estagiários para que eles se cuidassem da parte de criação de conteúdo e de perguntas para os treinamentos. Com a inteligência artificial, simplesmente ela fazia o trabalho dos 9. Né? Então, ela já chegou falando, a gente realocou as pessoas, né? Promoveu algumas, outras, né, foram para outras empresas. Mas ela já chegou, nessa época a gente já viu. Olha como é que é, né? É o poder da inteligência artificial. Tem muita oportunidade. Muito. E depois a gente foi avançando, né? Até que a gente embarcou a inteligência artificial dentro do nosso sistema, da gamificação. E do meio do ano passado para o final do ano, que a gente começou a entender mais sobre o poder da inteligência artificial aplicada mesmo, não só dentro da nossa empresa, porque a gente já usava muito, mas nos nossos clientes. E aí a gente lançou a plataforma de inteligência artificial, nossa própria, que é a plataforma de criação de agentes de inteligência artificial, que esse hoje está sendo, né, o produto que a gente está mais vendendo. A de gamificação a gente segue com muitos clientes para treinamentos, eventos, livros, infoprodutos, mas a plataforma de criação de agentes hoje tem sido, aí, vamos falar assim, 90% dos novos clientes estão vindo desse modelo de negócio novo, né, que a gente lançou. E essa parte de criação de agentes, né, voltado para cada negócio, né, vocês estudam um negócio e adequam a linguagem, vocês treinam esses agentes? Explica para a gente como que funciona um pouco disso. Boa, vamos lá. A plataforma de criação de agentes nada mais é do que um software, né? Que nesse software a gente vai construir lá os agentes que vão trabalhar. O que é um agente de inteligência artificial, né? De forma simples, né? O que é um agente? É como se a gente treinasse uma pessoa, só que na verdade é uma máquina, para fazer determinadas atividades. Então a gente vai falar para essa máquina, né? Que a gente chama de agente. Você é uma pessoa, né? Você é um colaborador aqui da minha empresa, especializado em atendimento. Então, você vai fazer o atendimento de forma cordial, né, um tom de voz amigável, formal. Você vai trabalhar com esses produtos, as principais dúvidas são essas, e o seu principal objetivo é esse. De forma resumida, a gente leva isso. Então, esse é um exemplo de atendimento. Então, é um exemplo de vendas. Você é uma vendedora da empresa, você trabalha com esses produtos, esse é o modelo de negócio dos produtos, essas são as dúvidas comuns, essa é a precificação dos nossos produtos, e você tem esse objetivo, né, de fazer mais vendas, de aumentar a satisfação. Tem a IA para RH, a IA do RH. Então, a IA do RH ela vai tirar dúvidas internas da empresa sobre benefícios,
sobre funcionamento geral da empresa, sobre remuneração. Tem a IA para financeiro, que vai ajudar ali a parte de cobrança, a parte de pagamentos. Então, basicamente, todo o setor da empresa é possível ele é possível, né, ter um real potencial da gente implantar um agente de IA. E qual que é o objetivo do agente de IA? Ganhar eficiência operacional. Então, seja aumentando a produtividade. E, assim, acho que o principal ponto é o fato de ser 24 por 7. Né? Então, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem feriado, não tem nada. Né? A gente trabalha lá, ele vai ser programado, ele vai trabalhar. Então, esse é o principal ponto. Mas ele leva eficiência operacional, ele leva redução de custo e aumento de receita também. Tem um estudo muito bacana sobre vendas que fala que, por exemplo, né, você está fazendo ali uma pessoa, entra lá no site da sua empresa ou entra lá no WhatsApp da sua empresa e fala, eu quero contratar o seu produto ou o seu serviço. Se você responde essa pessoa em até 5 minutos, a chance de conversão, né, de ter essa pessoa como cliente, ela é até 4 vezes maior, 400% a mais. Se passa de 5 minutos, você vai caindo. Tem empresas que demoram 1 dia, 2 dias. Então, olha a perda que ela está tendo. Sim. Se ela pudesse atender instantâneo, que é a inteligência artificial. Né? Isso é verdade. Quando a gente estava falando sobre o curso do G4, eu lembro, eu estava num horário de almoço, né, entre 2020, mais ou menos, no início da pandemia. Estava no horário de almoço, tinha terminado de preencher o cadastro, passou 5 minutos e recebi uma ligação. Ou seja, eu estava quente. Eu estava assim, quente pelando. Momento de compra. Então, é muito importante. E, às vezes, como a internet é 24 horas, né, a gente recebe um lead, às vezes, meia-noite, sim, e não vai ter um funcionário para atender. Então, é muito importante. Agora, quando vocês criam esse agente, vocês conseguem imputar, né, colocar tarefas para eles fazerem do que apenas responder. Vocês conseguem colocar esse tipo de função para eles? Sim, a gente fala, né, que a gente explica da seguinte forma, existem 3 níveis de agentes na empresa. O primeiro agente é o agente que só responde. Né? Então você vai lá, ele vai responder. Padrão. Ele é diferente de um bot, isso é legal também. Qual que é a diferença de um bot para um agente de inteligência artificial? O bot ele é engessado. Então você vai construir uma árvore de decisões que ele tem que tomar. Então você manda lá, digite 1 se você quer falar com o comercial, digite 2 se você quer falar com o financeiro, digite 3 se quer falar com o suporte. Se a pessoa falar assim, eu quero contratar, quero comprar. O bot não entendi o que você falou. Digite 1, então ele volta nessa. A inteligência artificial, ela pensa por si só e ela não é engessada. Então você fala para ela o objetivo dela. O seu objetivo é vender. O seu objetivo é atender bem. O seu objetivo é aumentar a satisfação. O bot, e você constrói, dá exemplos de como ela fazer isso melhor. Então essa é a inteligência artificial. O bot, não. Você fala com ela, você tem 3 opções. Você tem que escolher 1, 2 ou 3. Então assim, é muito mais engessado. Mais limitado. O objetivo da inteligência artificial é deixar a pessoa do outro lado sem saber se ela está falando com uma pessoa ou com uma inteligência artificial. Isso que é incrível. Esse é o principal objetivo, né? Quando você está conversando com ela, você não sabe se é uma máquina ou se é um ser humano. Tem as questões de lei da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, que é importante, você tem que avisar que é uma máquina, mas a experiência ela tem que ser similar ou melhor do que conversar com um humano. Né? Então esse é o principal ponto assim, de diferença entre elas. E as pessoas têm tido dificuldade para poder perceber se é uma IA ou se é um geralmente ser humano? Não consegue, não. A gente até coloca um delay maior de resposta, porque se ela responder imediato ali, né, fica muito na cara. Então, assim, a IA nível 1 é essa, que ela apenas responde. A IA nível 2 é uma IA que a gente fala que ela tem algumas automações, né? Então, isso também é uma coisa que o pessoal confunde muito, né? Inteligência artificial e automação. São coisas distintas que funcionam muito bem juntas. Então, por exemplo, eu quero que uma IA marque uma reunião. Então, para ela marcar a reunião, ela tem que ter uma automação, ela tem que ter uma integração com o sistema de e-mail. Seja né? um Gmail, né? Google ou Agenda. o que for. Então, a gente cria essa automação, essa integração, que a gente vai... A IA, ela consulta na agenda da pessoa que a gente integrou. O Mark tem disponibilidade para poder falar tal dia, tal horário? Se tiver, ele confirma e marca o agendamento. Se não tiver, ele vai sugerir um horário disponível. Então, tem esse segundo nível, que é o nível de integrações, e tem o terceiro nível, que é o nível de gestão. O que é a gestão se tratando desse segmento? É a gente entender quantos atendimentos estão sendo feitos, esses atendimentos estão fazendo quais automações, o que isso pode gerar de benefício para o meu negócio. Então, esse é o terceiro nível, né, que a gente chega nesse terceiro nível. O que acontece muito? As empresas não têm nem o primeiro nível, ela já quer o 5º nível.
E aí fica... Tem que se preparar para isso. Tem que se preparar. É um projeto que vai ser, hoje ainda é muito caro, você chegar num nível de... A gente fala do 5º nível, que vai ser uma inteligência artificial que, por exemplo, vai analisar vídeo em tempo real, que ela vai fazer ali tarefas complexas que nem um ser humano consegue fazer. É possível, sim, só que ainda é muito caro. Então a gente fala, não, peraí, vamos começar no nível 0 aqui, nível 1. Vamos começar no nível 1, deu certo, vamos pro nível 2, vamos pro nível 3 e assim a gente vai crescendo. Que aí se torna um projeto acessível, as empresas conseguem pagar esse projeto, porque muitas vezes ele é mais barato do que uma pessoa mesmo da empresa, e você consegue criar essa cultura interna de IA. E que é uma coisa que tem gerado muito receio, né, nas pessoas. Pô, será que a IA vai me substituir? Será que ela vai tirar o meu emprego? E aí tem uma frase muito famosa que é a seguinte: nenhum humano é melhor do que uma máquina, não existe. Só que nenhuma máquina é melhor do que um humano com uma máquina. Então a gente fala, a IA não vai substituir as pessoas. Ela vai substituir as pessoas que não sabem utilizar a IA, que não utilizam IA. Sim. E já começou essa corrida, ela já está acontecendo, né? Agora, você tem algum caso recente, talvez o que te chamou mais atenção, de alguma empresa que vocês implantaram esses agentes de inteligência artificial? Conta um exemplo prático pra gente, assim, qual que foi o resultado? Legal. Dá um exemplo pra gente. Tem um exemplo muito legal, Mark, que é um exemplo de um grande amigo, né, cliente nosso, ele chama Fernando Guerreiro. Ele tem uma assessoria de corrida lá em São Paulo, fica lá no Ibirapuera, é uma das maiores aí de São Paulo, chama Holy Flow. Eu até participo lá também como aluno, sou aluno deles. E aí, qual que é a dor dos alunos de assessoria de corrida? Eu posso falar porque eu já participei de no mínimo umas 6 assessorias aí, né? Para fazer o processo aí de maratona, de outras provas. Qual que é a principal dor do aluno de assessoria de corrida? Você é 1 entre 100, o professor vai atender ali 100 alunos. Então você tem uma dúvida, não consegui treinar hoje, tô com uma dor aqui e tal. Você manda pro professor, ele deve demorar, porque ele tem 100 alunos, né? São 100 alunos mandando. Então, existe uma demora do atendimento, né? Isso causa uma insatisfação. E por outro lado, do lado da assessoria, é a mesma coisa. Se ela tiver que atender a pessoa de forma rápida ali, responder as dúvidas, ela tem que ter muito mais professores e o custo dela aumenta muito. Então fica inviável essa conta. E aí, o que a gente desenvolveu junto com o Fernando Guerreiro? Foi ser um desenvolvimento junto nosso, né, com ele. Então, uma parceria, né, entre nós, entre a Tuto e a Holy Flow. A gente desenvolveu um agente de inteligência artificial personal trainer. Então, a parte dela de todas as partes de técnicas, o Fernando Guerreiro, né, e o time dele construíram essa parte técnica, né? Então, o que essa IA faz? Ela vai montar o seu treino de corrida, ela vai te indicar qual que é o melhor tênis, ela vai te indicar uma dieta, ela vai te indicar um treino de mobilidade. Quando você acaba de fazer o treino no Strava, ela já te manda um feedback do seu treino. Oh, que bacana. Ela consegue analisar o treino. Exatamente. Então, assim, é incrível. Porque ainda mais eu sendo praticante de corrida, eu falei, que isso? Nunca tinha visto. A gente construiu e mesmo assim a gente fica impressionado, né? O tanto que é legal. Então, uma IA personal que ela consegue fazer esse serviço 360 e gerar uma experiência muito melhor pro aluno. E para o lado do professor também é muito, muito mais tranquilo, porque ele consegue entrar de fato onde o ser humano vai gerar mais valor, que é uma dúvida ali mais técnica, uma dúvida mais sensível, né, que de fato precisa. O cliente não conseguiu, o aluno não conseguiu treinar, aí tem que readequar o treino, a IA faz isso. Ele está na dúvida qual tênis que ele vai comprar, a IA faz isso. Né? Então esse é um case muito legal que a gente entregou. Tem outros cases muito bacanas também. Outro case que eu gosto de falar também, que está em processo, agora já está em Go Live, um processo final aí de ajustes, que é o case da Desinchar. A gente desenvolveu com eles uma inteligência artificial que ela conhece tudo sobre os mais de 140 produtos deles. Nossa. Todas as dúvidas técnicas, todas as dúvidas do fluxo de compra completo. E é um número muito alto, né, de chamados. A empresa aí tem um volume muito expressivo, né, de vendas, de volume de vendas. E essa IA tá sendo incrível lá também. Eu tô doido para experimentar a creatina. Essa creatina é boa. Né? Já fica a dica aí pro Lohan mandar pro Mark aqui. Lohan. A gente estava comentando mais cedo sobre a questão dos leads, né, que chegam às vezes num sábado à noite, num domingo, e acumula às vezes para um departamento comercial de alguma empresa, né? Na segunda-feira, às vezes, tem um acumulado de leads, né? E aí, as funcionárias do comercial não vão conseguir peneirar ou qualificar eles tão bem. Um agente de IA consegue fazer essa qualificação e separar, por exemplo, os que estão interessados em enviar currículo para a empresa, os que
estão buscando uma condição de desconto? Como que funciona essa peneirada, digamos assim, Legal. do agente de IA? Boa. Nesse caso, é o agente de IA SDR, né? Que é o agente pré-vendas. Uhum. Aí esse agente de pré-vendas, o objetivo dele é justamente esse. Então ele vai responder ali de forma imediata, né? Uhum. Segundos ele vai estar respondendo já quando o cliente entrar em contato. E aí ele vai fazer essa qualificação desse lead. Então ele vai identificar qual que é o seu objetivo, né? Uhum. Como eu posso te ajudar? A pessoa vai falar, eu quero contratar. Eu tô com uma dúvida. Então ele faz esse filtro inicial e ele qualifica. Então, cada empresa tem as regras de qualificação. Então, por exemplo, no caso lá da Tuto, a gente tem as nossas regras, que vai ser qual que é primeiro, tem que ser uma empresa pra gente atender, a gente não atende pessoa física. Tem que ter um CNPJ, qual que é o tamanho do time, qual que é o segmento da empresa, qual que é a dor da empresa. Então, a IA, ela faz todo esse trabalho inicial de qualificação, fazendo sentido, a gente vai marcar uma reunião, ou a gente vai marcar uma ligação, ou não fazendo sentido, a gente vai direcionar para uma outra área. Então, ela justamente faz esse trabalho de qualificação, né? E ela consegue fazer esse trabalho muito bem feito, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí, a gente vai programar ela de acordo com o nosso objetivo, né? Qual que é o objetivo da empresa? Eu tenho aqui algumas opções, mas eu quero aumentar minhas vendas. Eu quero diminuir meu tempo de resposta e aumentar a qualidade, né? Então, justamente isso, a gente faz a programação dela, o treinamento dela, né? E aí, surgiu uma nova profissão agora, né, Mark? A profissão de engenharia de prompt, engenheiro de prompt. O que é isso, né? É a pessoa que fica responsável por programar a inteligência artificial. Então, determinar como ela deve se comportar, né? O que ela tem que falar, o que ela não pode falar, que é talvez até mais importante, né? Do que o que ela deve falar. Então, essa é uma profissão nova no mercado aí, que ela vem com tudo. Agora, eu estou pensando de uma forma bem ampla, né? Trazer para um exemplo prático, por exemplo, do negócio que eu sou gestor, Legal. Né? Um colégio. A gente usa um sistema operacional muito robusto, que é o TOTS. Legal. E aí eu fiquei viajando aqui, porque inicialmente eu pensei para o departamento comercial. Mas depois eu fiquei pensando para atender todos os departamentos. E aí vocês conseguem fazer, por exemplo, integrações com um TOTS. Eu quero pagar meu boleto. Aí eventualmente consegue puxar do TOTS o boleto. Ou então... quer agendar um horário com a coordenadora ou orientadora. Sim, e o que é uma coisa que a gente faz, né, da IA, a gente consegue criar agentes específicos para cada área. Então, por exemplo, vai ter um agente de cobrança, vai ter o agente de pagamento, vai ter o agente de agendamento. E um erro muito comum que acontece, a empresa ela quer contratar um agente, ela faz um agente para tudo. É igual uma pessoa, né? A pessoa que faz tudo não faz nada direito, né? É verdade. Então isso é muito comum, mas é possível sim, a gente faz a integração, né? Vai pegar mas a API... empresa quer fazer para economizar, provavelmente, né? Sim, mas é a economia que não vai dar certo, né? Entendi. Não dá certo, tem que ser um agente para cada área, né? E esse agente ele vai ter as integrações, vai ter as regras dele, e é totalmente possível. É porque é um perfil específico, né, que vai tratar daquele assunto e aí passa para o outro agente que é do outro departamento. Exato, exemplo, tem o agente orquestrador e ele identifica, né, qual que é a demanda. Essa demanda é financeira, vou mandar para esse agente. Essa demanda é comercial, vou mandar para esse. Essa demanda é de suporte, né, ou de sucesso do cliente, vou mandar para esse. E a gente faz isso tudo, nessa integração. A integração, ela vai... O que é a premissa? O sistema tem que ter API aberta, mas o da TOTS com certeza tem, né? Não, bacana. Eu acho que depois a gente vai fazer uma consultoria particular com e certeza. eu entro no assunto para o colégio. Mas a IA está sendo uma revolução que a gente estava conversando agora há pouco. Sim. Talvez uma das maiores revoluções que a gente viu nos últimos anos. E tem ameaçado alguns empregos. Nos Estados Unidos já tem aquele Uber autônomo, né? Eu esqueci o nome do carro, que é cheio de câmeras e tudo, sem motorista, né? E transporta as pessoas. Mas qual que você acha que vai ser, assim, quais são as principais mudanças que a IA vai trazer para o mercado de trabalho e, eventualmente, para a educação? Abrindo um parêntese, eu vi uma reportagem de 1 ano atrás que Harvard, para alguns cursos, já está colocando um tutor online e ela fez um comparativo que, principalmente para esse curso de programação, um tutor online, né, eu imagino um agente de IA, foi melhor do que um professor real.
Então, assim, a gente está, de fato, vendo muitas mudanças, né? Qual que é a sua percepção sobre o mercado de trabalho, educação e o futuro da inteligência artificial? Bacana. São três, né? São três pilares da sociedade, né? Mas se tratando, vamos pegar a primeira, educação. Eu li um livro ano passado, até de um autor brasileiro, né? Um professor chama Conrado, e o livro Lifelong Learning. E ele traz explicando quando que surgiu a primeira necessidade de estudar após a infância, né? Porque antigamente você estudava, depois você trabalhava, depois você aposentava, né? Depois da segunda... Aí ele vou fazer um resumo breve aqui. Ele traz que isso surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, que milhões de soldados tiveram que parar os estudos, ir para a guerra e voltar para os Estados Unidos e voltar a estudar. Então foi a primeira vez que teve essa necessidade. Pô, agora não é mais estudar, trabalhar e aposentar. Agora foi estudar a guerra, tem que estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né, e seguir a vida. E aí ele traz, né, esse é um comparativo muito bacana, né, explicando a necessidade de estar sempre aprendendo, que faz parte do nosso dia a dia. Hoje não tem como a gente falar, eu não vou aprender mais. Se fizer isso, fica para trás. E tem diversos cases, né, de várias empresas gigantescas que quebraram por ter esse mindset, né? Não preciso aprender. E aí qual que é o caminho que fala no livro que eu acredito que eu enxergo, né, e no mercado está acontecendo? Cada vez mais existe uma necessidade de individualizar a educação. Personalizar, individualizar. Então, assim, eu não vou educar para uma sala, vou educar para o Gustavo, vou educar para o Mark, vou educar para o João, vou educar para a Ana, para a Thaís. A gente consegue, de fato, levar de forma muito individualizada. Então, você trouxe esse exemplo de Harvard. O que acontece quando um agente é implantado, né, com esse objetivo? Ele é uma inteligência artificial que ele nunca esquece, porque toda vez que ele vai responder, ele consulta todo o histórico. Então ele sabe o que o Mark é bom, o que o Mark não gosta, quais foram as últimas respostas que ele deu, ele sabe tudo. Então ele sabe a forma que você aprende, ele sabe a forma que você gosta, né? Então ele consegue ser muito mais específico, né, para você. Por isso que não tem como ser diferente, é o futuro, né? Eu até acredito que vai um pouco além disso, né? Que eu acredito que o próximo caminho, o próximo passo vai ser cada pessoa vai ter um seu agente individual, que ele vai te conhecer de tudo e você vai pedir, ele vai fazer para você, né? Então acho que, né, e acho que um ponto muito importante é que antigamente as pessoas tinham um mindset de eu preciso absorver conteúdo para poder, eu tenho que aprender a teoria para depois ir para a prática. As pessoas não têm mais paciência de ir para a teoria e depois para a prática. O que acontece hoje? A pessoa vai para a prática e vai consultando a teoria ali para ir direcionando ela, né? Então, isso que está acontecendo hoje em dia. Não estão com paciência, né? De primeiro teoria para depois prática. Já quer ir direto. Já quer direto. O exemplo é o TikTok, né? TikTok, os jovens hoje em dia, muitos deles não usam o Google mais. Ele vai lá no TikTok, como fazer isso? O TikTok dá o passo a passo. E aí o agente ainda mais personalizado. Então, a educação, vejo que é nesse caminho, né? Cada vez individualizar mais, que esse agente individual seu mesmo, pessoal, né? Na parte do trabalho, tudo que é repetitivo e operacional vai ser substituído. Então, tudo que é operacional e repetitivo vai ser substituído. Até estava tendo ontem lá na empresa uma conversa com o nosso time, falando com o pessoal que todos nós aqui, nosso futuro, presente e futuro próximo, todos nós vamos ser orquestradores de inteligência artificial. No financeiro, a gente vai ter as IAs, a gente tem, mas a gente vai ter cada vez mais IAs do financeiro, então a gente tem a pessoa que vai orquestrar as IAs do financeiro. Nas vendas, vão ter as pessoas que vão orquestrar. No atendimento, mesma coisa. Na tecnologia, mesma coisa. Então, no final das contas, a gente vai... É inevitável, a gente vai ter que ter pessoas orquestradoras de IA. E sistemas muito bons, né, muito poderosos, que permitam que isso seja feito da maneira correta. Então, tudo que é operacional vai ser automatizado. Aí tem até aquela fala, né, do Elon Musk, de outros, do Sam Altman também lá da OpenAI, que eles trazem que vai existir uma necessidade de renda universal, né? Sim, eu acredito nisso também. Porque não vai ter mais emprego para todo mundo, né? E quanto tempo isso vai acontecer... Não sei, né? A gente vamos ver os prós. Mas o ponto é, se prepare, mas é aquela frase, né? Pô, se você entende, se você sabe utilizar, você vai ser um orquestrador de um grupo de IAs, né? Da sua empresa. Então, acho que esses são os dois principais pontos aqui. Né? E o futuro da IA é muito incerto, né? Então, assim, acho que não tem como a gente descobrir, né? Mas o fato é, antigamente a gente demorava 2 anos para dobrar a capacidade operacional de processamento de dados. Hoje em dia são menos de 4... A gente está com menos de 4 meses, né? Então, é absurdo. A quantidade de dados que tem se criados, né? Acredito que até o final do ano, quando chegar no final do ano, a gente vai estar surpreso com o que vai estar acontecendo lá. Isso é impressionante.
Agora eu fiquei imaginando, por exemplo, um departamento de cobrança. Hoje eu sei que já existem mensagens automatizadas, né? Sim. Seu boleto está para vencer em 7 dias. Ó, o seu boleto vence hoje. Caso você não pague, ó, o seu boleto venceu. Enfim. Existe um ajuste fino que tem que ser feito ainda Sim. para que seja perfeita essa integração de um sistema com um agente de IA. Então, eu acredito que nessa transição ainda se faça necessário um humano para acompanhar, né, o Sim. trabalho desse agente, mas talvez num curto espaço de tempo não vai ser necessário mais esse orquestrador que você falou, por exemplo, né? Se automatizar num extremo, uma pessoa vai poder acompanhar, às vezes, vários pontos da empresa, né? Assim, eu acredito, o que eu acredito é que as empresas vão continuar tendo que ter os setores e as pessoas de cada setor, por quê? Uma IA do financeiro ela é muito diferente de uma IA comercial. Uma IA da contabilidade é muito diferente da do financeiro, por si só. Então, ainda a gente vai precisar de ter as pessoas que entendem, porque, pô, se desligar a internet, o que acontece, né? Sim. Então, assim, o mundo, ele continua, né? Mas, com certeza, cada vez mais a gente vai precisar de menos pessoas, né? Mas cada vez pessoas mais especializadas. Aí que entra, né, a teoria da renda global. Será que as pessoas vão conseguir se especializar na velocidade do tempo necessário, né? Sim. É muito interessante. Você falou até de dois rivais, né, atualmente, né? O Sam Altman e eu até vi, Elon Musk. eu até vi eles estavam gozando, né? Eu acho que o Elon tentou comprar o OpenAI, né? E aí o Sam Altman fez uma proposta para comprar o X, né? É bem mais barato. Mas agora ele vai criar o seu próprio... Porque criando a própria rede social dele também, porque né? aproveita disso pros LLMs, não é isso? Sim. Porque eles vão usar em tempo real o que acontece na rede social, né? Para poder alimentar o LLM, né? Porque o Elon Musk, ele tem a X, né? Que é o antigo Twitter, e ele já tem isso, né? O Zuckerberg, que é da Meta, né? O Facebook tem a Llama, e aí a OpenAI quer fazer a mesma coisa, né? Porque ele ainda não tem, né? Porque acaba se fazendo necessário, né, essa atualização diária, né, digamos assim, né? Sim. E assim, é muito na teoria que a China já está nisso há mais tempo, né, dos super apps, né, que é um aplicativo, uma empresa que faz de tudo, né? Então, está indo cada vez mais para esse caminho, né? E no trabalho que vocês têm executado com a Tuto, vocês integram parceiros para fazer eventualmente um super app e tudo? Vocês têm parceiros caso as empresas queiram contratar serviços adicionais? Ou vocês estão focados mais nessa parte de agentes de IA com gamificação? Então, hoje a gente tem vários parceiros, né? Que a gente na empresa. Então, por exemplo, tem a SME, que é a Smart Money Education, que é até de um dos nossos investidores. Então, é um grande parceiro nosso, né, desde o início ali da empresa. Temos aqui em Belo Horizonte a FIENG, o próprio IFL, com parceria. Já fizemos bastante parceria com o IBMEX, que é a empresa júnior do IBMEX. Então, assim, a gente tem vários parceiros de negócio. Parceiros de tecnologia também temos, alguns parceiros de tecnologia. Mas o que a gente está cada vez, né, especializando mais? Então, a especialidade é a criação de agentes de IA. Então, para isso, eu preciso ter, né, o sistema interno próprio, que a gente tem esse sistema interno próprio desenvolvido. Mas esse sistema ele tem que conversar com outros sistemas, né? Então ele tem que conversar com o CRM, ele tem que conversar com o ERP, ele tem que conversar com um sistema de e-mails, né? Então, para fazer essas integrações, a gente desenvolve muitas delas ou a gente faz parcerias, né? Então, com certeza, a gente tem, né, é necessário ter parcerias, não tem como trabalhar sozinho, né? Hoje em dia, não dá para fazer tudo. E até uma coisa que a gente vê muito no mercado, né? Muitas empresas, elas querem fazer tudo. Eu vou fazer tudo. Só que, você quer fazer tudo, não tem como, né? Você tem que fazer o seu core business e o restante tem que ter parcerias estratégicas, né? Porque senão você vai ter que ter um time de milhares de pessoas e investir bilhões de reais, né? Sim. Agora, voltando para a parte da gamificação. Legal. Eu sei que vocês fazem palestras de forma gamificada ou aqueles momentos nas palestras, né, de forma gamificada que deixa o pessoal bem animado, né, para poder competir ou para responder um quiz e ganhar um prêmio. Como que funciona essa parte da gamificação em palestras ou treinamentos corporativos? Boa.
a gente tem na Tuto, né, a gamificação para treinamentos, a gamificação para eventos, que entra nesse formato aí de palestra. Então, a gente faz a gamificação ao longo do evento para poder engajar as pessoas no conteúdo, né, e fazer com que elas, de certa forma, a gente consegue individualizar a aprendizagem de cada um deles e interagir, aumentar ali o resultado do evento. Seja fazer um upsell, seja trazer ali mais interações em si ali no evento, aumentar o número de perguntas. Então, só que assim, a gente também está fazendo agora a IA para os eventos, né? Então, o evento, ele tem a IA do evento, que tem todas as informações, e ela faz essa interação em tempo real também. E então, a gente tá levando a gamificação para dentro da IA. Então, o caminho que a gente está seguindo é fazer uma IA com gamificação, que a gente tem o melhor dos dois mundos, né? Mas, basicamente, né, como é que é a dinâmica disso, né, no evento? Então, tá tendo um evento, tá acontecendo ali o evento no palco, então, a gente coloca QR Code no telão, as pessoas leiam o QR Code e vão seguindo a jornada. Então, vão avaliar a palestra, vão fazer as perguntas, vão fazer interações, né? Isso tudo tem a cenourinha do outro lado, né? Que é para ganhar a premiação. Sim. E a gente leva dados e métricas para os organizadores do evento. Então, vamos entender, tá? Qual que é o público que está no evento? Quais estão sendo as principais dúvidas? Quais foram as palestras que geraram maior feedback positivo? Quais que precisam, talvez não foram tão bons, que a gente tem que rever ali para os próximos? Então, você gera gestão, né, para quem está produzindo o evento, e para o outro lado você cria um engajamento para o público, né? Sim, eu lembro que eu participei de um curso nos Estados Unidos, na Ohio University, e eu lembro, acho que foi em 2022, o professor jogou um QR Code na televisão, e as pessoas tinham que responder, quem respondesse mais rápido, né? Ganhava lá um livro. A gamificação é isso, né? Pegar a metodologia de jogos, colocar no mundo real, porque gera muito mais estímulo, né? Agora, Gustavo, eu admiro, mudando um pouco de assunto, saindo de inteligência artificial, já há alguns anos você é um grande praticante de atividade física e você é uma inspiração para mim e para muitas pessoas, porque você é um cara que treina todos os dias do ano, né? Você tem o seu... Não sei hoje que dia que a gente já está, que dia 107 que hoje, acho que é 107. 107, dia 107 de 2025/365, né? E você é um cara que já fez um meio Iron, não é isso? Já. Maratona, meia maratona. Como que você acha que o esporte influencia na sua vida? Eu vou até abrir um parênteses aqui, que meu irmão, Arthur Hastings, que está nos escutando agora, ele completou uma maratona. Eu vi lá, foi bruto, né? E agora ele tá treinando pro meio Iron. Bacana. Ele vai fazer um meio Iron em novembro, próximo até do meu aniversário, acho que é 30 de novembro, em Aracaju. Legal. E eu sei que tem vários executivos bem-sucedidos, né? Do ramo tecnológico também tem o Bruno Nardon, né? Que fez agora também lá em Brasília, junto com outras pessoas. Acho que a gente falou também do Gabriel Dabold, eu acho que ele também fez um meio Iron, né? O irmão dele também é atleta. Como que você correlaciona a atividade física, que eu já considero em alto nível, ao mundo dos negócios? Legal. Obrigado aí, Mark, por te inspirar de alguma forma. Mas o que eu acredito muito, né? Então, assim, desde pequeno, eu já fui criado, né? Minha mãe, meu pai, desde pequeno me colocaram no esporte. Então, nadei dos 3 aos 10, depois joguei basquete por 3 anos, depois nadei até os 18, 19 anos. Então, já tinha uma rotina de, entre aspas, atleta ali, amador, né? De treinar, fazer treino duplo. Então, assim, eu já cresci com isso. Então, acho que isso já é mais fácil, né, pra mim, porque minha criação, minha rotina desde criança, né? Era já fazendo muito esporte. Mas a partir de um certo momento eu comecei a perceber o quão importante, né, era isso no meu dia a dia. Então, por exemplo, os dias que eu treinava, que eu fazia exercício físico, o dia era energia alta, produtividade alta, o corpo funciona bem, o sono funciona bem, tudo funciona bem. Né? Pô, se eu fiz exercício, eu não vou comer uma coisa que vai fazer mal. Pô, acabei de fazer um treino, vou comer uma coisa aqui que vai estragar a minha saúde, né? Não? Então, eu comecei a perceber isso. Estudando muito também sobre a parte de rotinas, de hábitos, eu entendi o que eu queria pra mim. Eu vi uma reportagem, não vou lembrar o ano, mas assim, acho que eu tinha uns 16 anos, tem bastante tempo já, mais de 15 anos aí. E eu vi uma reportagem que falava o seguinte na época, eu nem sei se era verdade, não, foi no Fantástico na época, que falava o seguinte, que quando você tem menos de 20 anos, se você constrói uma rotina saudável, seu corpo, né, de alimentação, treino, você garante uma velhice
saudável, né? Então eu fiquei com isso na cabeça, falei, pô, vou mudar minha chave, vou virar a chave. Eu comecei a comer melhor, comecei a fazer mais, treinar, né, conscientemente. Então, assim, isso foi a primeira chave que virou. Mas aí, fazendo esse estudo, né, essa análise interna mesmo, dos dias que eu treinava era muito melhor do que os dias que eu não treinava, eu comecei a criar essas metas, né? Então, a meta foi até a primeira vez que eu vi alguém colocando essa meta foi o Bruno Perini. Oh, que bacana, né? Eu gosto muito dele. Muito bacana, né? Eu escuto muito o podcast dele lá e da Malu, né? Os Sócios. Que ele colocou lá uma meta, não lembro quanto que era, 200 dias, não sei, né? 250 dias de treino. Eu falei, caramba, véio, isso é muito legal. Por quê? Porque é uma forma de você cria um compromisso público e aumenta a sua necessidade desejo de cumprir. Porque, pô, você fez um compromisso público, se você não fizer, você vai passar vergonha, né? Então eu falei, pô, vou fazer isso. Eu comecei a fazer isso, acho que, não sei, tem talvez uns 3, 4 anos que eu comecei a fazer esse trabalho aí também de metas e fui só aumentando, né? E aí virou diário. E aí virou diário. Então, assim, o ano passado, a primeira vez que eu coloquei todos os... No ano anterior tinha sido 300 dias, o ano passado foi 366, que era um ano bissexto. Eu não consegui fazer, porque eu passei mal, né? Teve uma situação lá que eu passei mal na maratona, 50 metros da chegada, quase custou minha vida aí. Eu tive que ficar 10 dias, né, sem fazer, né? Foi uma recomendação médica e muitos aprendizados. E esse ano eu coloquei todos os dias também. Então, eu enxergo que é uma forma de começar bem meu dia, né? Então, essa é a meta que eu compartilho ali no Instagram, nas redes sociais. Só que eu tenho outras metas de leitura, a parte de espiritualidade, né? Meditação. Então, tem algumas outras. E isso faz parte da minha rotina. Um outro livro muito legal que eu li é aquele livro Milagre da Manhã, que também traz ali, né? Explicando os benefícios de você criar uma rotina matinal de sucesso. Então, eu criei a minha metodologia própria ali que eu faço comigo mesmo, do meu Milagre da Manhã. E todos os dias eu faço porque... O meu dia é muito diferente, né? Quando eu faço isso... Já tem bastante tempo, né? Que eu não fico sem treinar, né? Não sei quantos dias, mas fiquei esse período ali do ano passado, por recomendação médica, parado. Mas assim, eu não sei mais como é que é ficar sem treinar, né? Meu dia todo... Como eu treino todos os dias, isso faz bem demais. E de fato é um remédio, né? Assim, remédio. A atividade física é remédio. E se permite, né? Se você ficar à vontade ou não, senão a gente corta o episódio. Fala um pouco do seu aprendizado na maratona. Claro. A gente tem até um conhecido em comum, que é o Baldi, que está indo agora para Boston, né? Baldi bruto, viu? Ele é um dos que faz muito forte. 500 e tantos treinos por ano, né? O dele é número de treinos, né? O meu número de dias. Mas ele está indo agora para Boston, né? Correr a maratona de Boston. E eu sei que você teve uma experiência não muito boa, né? Terrível. E eu até te mandei mensagem na época, você publicou um vídeo, né? Sim. E conta pra gente como que foi sua experiência, seus aprendizados. Bora. Isso aí foi uma experiência assim que eu falo que eu precisava passar para poder botar o pé no freio um pouquinho ali, né? Porque apesar da gente trabalhar com máquinas, né? O nosso corpo não é uma máquina, né? Sim. Nós somos humanos e a gente tem que ter aí, né? Uma forma de agir que não faça mal para o nosso corpo. O que aconteceu foi o seguinte, eu estava fazendo um ciclo para maratona, o ciclo estava muito redondo, estava encaixando muito bem o treino, o pace estava muito bacana, então estava tudo certo, né? Eu já corro há mais de 10 anos que eu corro, né? Então não era atleta de primeira viagem. Sim. E o que aconteceu? Um dia antes da maratona, a gente estava fazendo um evento para 10 mil pessoas, né? Então estava fazendo em Salvador. Tinha 3 pessoas do nosso time lá, mais um tanto remota. Então eu fiquei até tarde dando assistência ali, né? Preocupado, ajudando ali o evento. Deu tudo certo. Então fui dormir mais tarde que eu deveria. Então eu acordei pra maratona, comecei a prova. Dormiu pouco, dormi menos que eu deveria. Dormi menos. No dia também, eu acredito que eu hidratei de uma forma não tão certa. Porque como estava tendo esse trabalho ali no dia, eu estava muito concentrado ali, né, no que estava acontecendo no evento. Então, assim, não preparei tão bem no dia anterior, não dormi tão bem, mas beleza. Comecei a prova no ritmo programado, muito forte ali o ritmo. E aí chegou no quilômetro 37 da maratona, que são 42, né? Eu comecei a sentir um pouquinho, né? Então, eu lembro que a camisa que eu coloquei era uma camisa um pouco mais grossa, porque era uma camisa ali da assessoria que a gente colocou, então vi isso aqui, talvez isso também pode ter impactado um pouquinho. E aí depois eu fui descobrir que, né, durante a prova, né, você obviamente tem que fazer ali a hidratação e a alimentação, mas eu fui descobrir que a minha cápsula de gel, que eu tinha, minha cápsula de sal que eu tinha
que eu usava, eu tinha esqueci, ela tive que comprar outra. Então a cápsula que eu comprei, ela tinha só a metade do sódio do que a que eu estava acostumado. Só que eu não vi, nem reparei isso. E aí no quilômetro 37 eu comecei a sentir. Eu tava num pace muito forte, 4,10, e eu comecei a sentir. Eu falei, caramba, tá difícil isso aqui, mas falta só 5 km, vambora, né? 5 km pra quem corre maratona não é nada, né? Só que aí comecei a sentir, e eu falei, eu não vou aceitar aqui não chegar na minha meta. Minha meta era fazer abaixo de 3 horas, né? Nossa, sub 3 é pra poucos. Mas eu tava treinado. Então, assim, aí eu falei, não vou aceitar. E aí começou a ficar ruim. Eu falei assim, agora que eu vou acelerar. Então eu comecei a acelerar até chegar ao ponto de que eu não tava mais consciente. Então eu acredito que isso começou ali faltando mais ou menos 1,5 km pra acabar. Eu já não tava mais consciente. E eu fui. E a última lembrança que eu tenho é só de colocar a mão no chão. Aí depois eu não lembrava de mais nada. E aí depois, quando eu fui ver o vídeo, eu tava a 50 metros da chegada, né? Putz. E aí eu agradeço demais as pessoas que me ajudaram, né? Tiveram 3 pessoas que me ajudaram ali na hora, que me ajudaram, e eu dei sorte também porque tava na chegada. Então o socorro foi muito rápido, né? Chegou muito rápido. E aí eu fui pro hospital, aí eu fui diagnosticado com hiponatremia, né? Que é como se fosse uma overdose de água, faltando sais no corpo. Né? Então, o que aconteceu é que faltaram sais pro meu corpo minha célula não tinha os sais necessários e é perigoso até ter uma parada cardíaca, né? Até a história da maratona, ela começou com a distância que uma pessoa correu 42 e até teve esse problema e morreu na época, né? Então, assim, é uma coisa muito grave, então foi um aprendizado muito grande. Para mim, o principal aprendizado é quando você você tem um sentimento que você nunca teve antes, de um cansaço extremo, ou de algo que você vê que realmente uma coisa tá diferente, bota o pé no freio ali. Porque senão pode acontecer o que aconteceu comigo, né? Respeitar os limites do corpo, né? Respeitar os limites do corpo, Porque, assim, às vezes são muitas variáveis, né? Às vezes tá mais calor, às vezes o seu sal tá errado, às vezes, talvez tem mais altimetria que você tinha planejado, né? E agora, você também fez um meio Iron, não fez? Fiz. Compara o meio Iron com a maratona, porque eu sei que tem uma mudança de estímulos, né? Porque você nada, bike, mais a corrida. E a corrida é metade da corrida. Só a corrida, né? Na minha visão... Você acha que um meio Iron é mais leve, de certa forma, que uma maratona? Assim, nem se compara quão mais dinâmico ele é. Eu acho bem mais agradável de fazer. Assim, é mais perigoso também, né? A parte da bike, que é complicado, você pega a rodovia ali muito rápido e tal. Mas eu acho que a maratona, vamos falar assim, acho que o meio Iron, ele é mais difícil pro corpo, porque são mais estímulos, é mais tempo de prova, 5 horas e pouco ali de prova, no meu caso. Mas no caso da maratona, é um tempo bem menor, mas é só um estímulo. Então, pra cabeça, é mais difícil. Né? Então, acho que pro corpo é o meio Iron, pra cabeça é a maratona, mas no final das contas é o ciclo que você tem que fazer, né? Tem que pagar o preço, fazer o ciclo e chegar ali na prova. E então, eu aconselho fazer os dois, assim, acho que é muito legal fazer os dois, mas eu achei mais desafiador pra cabeça a maratona do que o meio Iron. Não, legal. Eu vou ver se eu me inspiro pra virar um atleta nesse muito legal, Meu irmão 100% já tá nessa. Meu apoio aí. Não, legal. Agora, Gustavo, pra gente finalizar, né, assim, eu fiquei muito interessado de fato, né, a gente vai conversar depois sobre como levar tudo, né, pro negócio que eu sou gestor, mas eu gostaria de uma reflexão final sobre a inteligência artificial. O que você acha que vão ser, assim, talvez o maior mudança de paradigma? O que você acha que pode acontecer de mais revolucionário de agora em diante? E depois deixar uma mensagem final, como se fosse um mantra, uma frase que você leva para a vida, seja ligado ao empreendedorismo, à disciplina. E aí você deixa uma mensagem para os nossos ouvintes. Boa. Mark, o que eu acredito da inteligência artificial é que com certeza a maior revolução que a gente já viveu até hoje. Que a gente está vivendo, né? Está acontecendo agora. Sim. Nessa revolução, a gente não pode fechar os olhos e fingir que não tem nada acontecendo. Está acontecendo, ela está aí, já existe, é real, né? Está nas nossas mãos, ela. Então, assim, esse é o primeiro ponto. É uma revolução, ela está acontecendo e acredito que é a maior que a gente já viveu até hoje. O futuro dela é incerto, né? Não tem como a gente saber, daqui a pouco a gente vai ver. Sim. Mas a gente não pode ficar de fora. Então, assim, se tratando principalmente do mercado corporativo, né, das empresas, não dá pra gente falar, vou ver o que vai dar. Não dá.
Porque se você não está fazendo, o seu concorrente está fazendo, o mercado está fazendo. Então, eu falo assim, não é opcional, é obrigatório. Você tem que colocar inteligência artificial no seu negócio, você tem que estudar inteligência artificial, não tem como não fazer. Porque senão o preço que você vai pagar é muito caro. Então, a sobrevivência. É a sobrevivência. Então, assim, até o final do ano, as empresas que não colocarem, elas já vão sofrer muito. Vai ser difícil correr atrás. Então, tá no momento ótimo. A gente tem uma oferta bacana hoje, já tem muitas empresas fazendo, já tem... nem tantas fazendo da melhor maneira possível, mas já existem, né, players que entregando com qualidade e é muito rápido a mudança. Então, até pouco tempo atrás, a IA ela não fazia uma análise bem feita de fotos, agora já faz. A IA ela não tinha tantas integrações, agora já tem. Então, assim, é muito rápido, né? Às vezes o que é caro hoje, né, amanhã já não é tanto. Então, assim, coloque o mais rápido possível no seu negócio, incentive isso, né, dentro do seu negócio para que as pessoas elas entendam que é uma prioridade da empresa, né, utilizar a inteligência artificial. Então, esse é a visão que eu tenho. É uma onda gigantesca que está vindo, está em tempo ainda da gente poder pegar ali o jacarezinho. Se a gente deixar passar, vai ficar difícil. Vai virar aquelas ondas do Havaí, né? Vai ser atropelado, né? Então, assim, é importante estar em tempo, estar num momento bacana. Então, coloque no seu negócio o quanto antes. Então, essa é minha sugestão, né? Minha recomendação. Né? Não é opcional, é obrigatório. Tem que colocar. Se não colocar, vai ficar para trás. E dê um passo de cada vez. Coloque o nível 1, depois vai para o nível 2, depois vai para o nível 3, porque aí você consegue criar essa cultura de usar no dia a dia. E eu acho que o recado final, assim, né, sobre inteligência artificial é nesse sentido, né, de colocar o quanto antes, mas eu queria mais era agradecer, viu, Marco, pelo convite, foi muito legal aqui o bate-papo, muito bacana, eu sou um grande incentivador, né, de tecnologia, mas também quando a gente falamos aqui, né, no final, mais sobre a parte de saúde, né, bem-estar aí, de exercício físico, sou um grande incentivador aí, né, de cuidar do próprio corpo, né, a gente tem que cuidar do nosso corpo, tem que cuidar da nossa mente, porque senão não adianta nada, né? Então tudo é em vão. Então é isso, vamos correr atrás, vamos empreender, vamos correr atrás dos nossos sonhos, seguir firme, se precisarem de apoio com inteligência artificial, estou à disposição, mas o mercado é muito grande, tem espaço para todo mundo e eu sou muito otimista, tenho certeza que, e eu acredito muito que está vindo para o bem, né? Então a gente está fazendo aí tudo, vão gerar coisas positivas e no final das contas vai sobrar mais tempo livre para a gente poder fazer o que de fato o ser humano foi criado, né? Foi feito, eu acredito muito, né, no nosso propósito aí de fazer o bem, de transformar a vida das pessoas de forma positiva. Vai sobrar mais tempo para a gente poder fazer isso e deixa que o operacional, o recorrente, a máquina faz para a gente. Excelente. Muito obrigado, Gustavo. Foi ótimo te receber. Pessoal, depois segue lá, Gustavo Amaral, no Instagram e Atuta Digital. Um abraço. Tchau, tchau.